Então, assim, tem uma série de questões de pricing que as pessoas podem estudar antes de... E, cara, isso não quer dizer que você não possa sair vendendo de um jeito, depois estudar price e depois adaptar a tua venda. Não me entendam errado, não estou dizendo que você precisa estudar tudo para depois botar. Acho que o avião, a gente troca as peças dele enquanto ele está voando. Então, assim, mas a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. A gente tem que estar o tempo inteiro entendendo as coisas. Então, assim, a gente está nos finalmente aí, né, Márcio? Então, assim, para deixar, eu deixo como dica aí, ó. Aqui tem bastante coisa. Você está gostando, Márcio? Você está lendo já? Eu vou te falar uma coisa. Esse livro, infelizmente, eu sou um cara muito franco e honesto. Ele já passeou comigo para tudo que é lugar que eu vou, que ele anda comigo. O problema é que eu inventei campanha política, inventei live e inventei meus clientes ao mesmo tempo. Ou seja, eu fico olhando para ele e falo, vou te ler, calma. Depois, por favor, me passa. Eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que ser sincero. Depois me passa o que você achou, tá? De maneira super franca. Espero que te ajude, cara, porque eu tenho recebido muito feedback nessa linha, assim, que tá leve, que tá fácil. Ele é um livro que ele conta a história pano de fundo, tá, Márcio? Ele é técnico, ele traz ferramentas que você pode aplicar na tua venda, na negociação com fundo de investimento, na tua contratação, busca de sócio, como é que pode estar o teu cap table em cada rodada. Então ele define várias questões técnicas. Só que ele fica leve, porque por trás ele é uma história. Então, aqui é a minha história. Então, que é de empreendedorismo. Então, dentro dela... Foi o que tu fez para a empresa hoje valer o que ela vale, para ela e mudar a vida de tantas pessoas que trabalham dentro... Hoje, quantos colaboradores tem na Exact? A gente está caminhando para 300 colaboradores agora, aí, ano que vem, até julho, a ideia é ter chegado em, acho que são 500, mais ou menos. Top. Assim, aqui vai ter uma pessoa que vai palestrar com a gente aqui, que chama Vladimir Carvalho, não sei se você já ouviu falar, que ele é dono da Alterdata Software. Como ele tem Alterdata Software. É meu cliente, se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Colaboradores e está presente em todo o Brasil, é uma das 5 maiores empresas de software do Brasil. Então, assim, ele também vai trazer essa parte de liderança, falar um pouco sobre liderança, sobre tudo isso aí. Então assim, a gente, como você bem falou, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer muito o teu tempo. Pô, foi um prazer, cara. Foi um prazer. Coisa boa. E assim, a gente está aqui com 1 horinha de live. Eu queria que você deixasse um recado final aí para quem escutou a gente, para que as pessoas pudessem entender um pouco mais do que... Assim, vou até fazer diferente. Ontem eu fiz uma pergunta acho que foi para o Mark Tawil, não, foi para o Rodolfo Sabino. Eu fiz a pergunta seguinte: se o Theo fosse fazer uma pergunta para o Theo responder, o que você perguntaria e o que você responderia? Manda bala aí. Acho que a pergunta que eu mais ouço é qual foi o grande ponto de diferencial da Exact? Assim, essa é a pergunta que eu mais ouço. Por que a Exact, em meio a tantas soluções que existe, não iguais a Exact, mas tantas soluções comerciais, né? Ela é aí a empresa, se não o software que mais está crescendo, um dos que mais está crescendo nessa área, né? E a minha resposta ela é muito sincera e simples, tá? A Exact foi uma empresa que sempre olhou para o cliente. Ponto. A Exact sempre olhou para o cliente. Assim, não quer dizer que eu vou fazer tudo que o cliente quer, tá? Inclusive, se você for achar, você tem reclamação da Exact. Você, por exemplo, vai num Reclame Aqui, você vai achar 3, 4 reclamações da Exact, são 10 mil usuários, é impossível não ter. Claro e as reclamações, você vai ver que elas são, por exemplo, um cara que tinha que pagar a multa porque fechou um som de 1 ano e a gente não abriu mão da multa, ele foi lá e reclamou. Então, assim, eu não acho que você vai fazer sempre o que o cliente quer, não é isso. Mas é que você vai olhar sempre para o cliente para entender qual é a necessidade real dele, para entender ele de fato, para entender, assim, qual é o cliente que eu realmente ajudo. A gente repivotou agora esse EP e a gente descobriu que tinha uma faixa lá de clientes que a gente não estava conseguindo ajudar. E tem uma outra faixa de clientes que a gente está ajudando muito. Então, assim, a gente falou, não, peraí, vamos parar de trazer esse cara aqui, não só porque ele até valia a pena para mim, tá? A gente não está conseguindo ajudar, mas ele ficava 1 ano, ele me pagava 1 ano, ele me gerava lucro. E era mais fácil vender para ele. Só que eu não consegui, de fato, ajudar esse cara na maioria das vezes. Então, assim, eu ajudava 20%, 30% dessa base. O restante, o cara não tinha como investir em mim direito, ele não tinha como contratar um pré-vendedor. Então, tinha N fatores que me faziam eu não ter sucesso.
Então, o que eu fiz? Vamos desligar essa base? Vamos parar de trabalhar? Vamos ajudar eles. Então, hoje, a gente está fazendo ferramentas que a gente usava lá atrás. Então, a gente está mandando a planilha para esses caras. Ó, cara, tem uma planilha aqui. Se você quiser, começa por aqui. Depois, quando você tiver uma estabilidade assim, assado, você volta a me procurar se fizer sentido. Espero te ajudar. Então, assim, eu acho que esse querer ajudar, Márcio, quando teve a pandemia, por exemplo, a gente trouxe o nosso escritório de contabilidade para falar com os clientes. A gente trouxe o nosso escritório de jurídico para falar com os clientes. A gente trouxe o nosso CFO para ajudar clientes. Eu fiz mentoria com acho que deve ter dado uns 50 mentorias mais ou menos para cliente. O Roman, que é meu sócio, deu mentoria para cliente. Então, assim, a gente se aproximou dos clientes e entendeu que não era só ferramenta, ele precisava de ajuda maior. Então, assim, esteja realmente apto para ajudar teu cliente. Eu acho que a Exact, ela desenvolveu seu software, desenvolveu seu modelo de implementação, seu modelo de acompanhamento de CS, que é muito próprio nosso. Você não acha um modelo igual em outros lugares, é muito próprio da Exact, porque a gente foi nos lapidando a partir das necessidades do cliente, e não a partir do que o mercado fazia, e não é que a gente não olhe, não. Quando eu faço um CS, quando a gente faz CS, a gente trouxe a Emília Danzinca para conversar com a gente se embasou, foi fazer visita em várias empresas, mas o nosso modelo é totalmente diferente de todas as outras empresas. A gente viu o que dava de puxar, o que fazia sentido para a gente e o que não fazia sentido para a gente. Então, hoje a gente está evoluindo, por exemplo, vai ter a área de comunidades dentro da Exact. Ela é totalmente diferente de outras comunidades. A nossa área de comunidade ela vai estar embasada em gerar grupos dentro de mercados específicos para que eles se ajudem e gerem conhecimento de alto valor agregado. Então, é diferente, eu não estou falando de spread, eu estou falando de gerar... A gente tem uma interpretação diferente sobre as coisas, e ela é muito própria nossa, porque a gente está olhando para o nosso cliente. Então, se eu puder dizer alguma coisa, olha para o teu cliente desde o início. Assim, a gente, no início não tinha produto, isso foi meio que orgânico, Márcio, porque a gente não tinha produto e a gente tinha que resolver no braço. Então, a gente tinha que resolver fazer uma fórmula nova lá dentro da planilha, a gente tinha que resolver, muitas vezes, a gente trazia, às vezes, o cliente dizia, não, é impossível fazer. A gente trazia para o nosso time de pré-venda ligar um dia inteiro e mostrar para ele que era possível. Ó, tá aqui, ó, é possível. Aí ele fala, putz, é meu pré-vendedor. Hoje eu não consigo mais fazer isso, mas você entende que é um modo de pensar extremo no cliente. Então, pensa extremo no teu cliente. Pensa realmente nele, assim, tipo, e não só no papel. Não adianta botar numa missão lá, que é pensar no cliente e não pensar. Então, assim, e entenda que mesmo pensando, você vai ter caras que não vão estar felizes, você vai ter cara que não vai dar match, você vai ter cara que não se esforçou em nada e acha que a culpa foi tua, tu tentou puxar ele de tudo quanto é jeito e não deu certo. Isso aí acontece pra caramba. Então, assim, agora tu tem que estar com consciência tranquila que não foi do teu lado, que tu fez tudo que era possível para isso acontecer. Então, acho que esse é o grande segredo da Exact, vamos dizer assim. Com certeza. Até aqui, a gente tem uma coisa que eu estou implementando, que eu ainda tenho que criar um nome para isso. Eu trouxe uma pessoa para cuidar das pessoas, porque os meus clientes, às vezes, eles têm dificuldades e problemas deles. A gente sabe que o coach, que ajuda muito, né, no one-on-one, ajuda muito aos colaboradores, mas a gente está ajudando o cliente. Porque eu trouxe o coach e estou inserindo o coach no cliente, para ele poder trazer as melhores qualidades dele, porque isso ajuda o marketing. Porque quando eu ensino o coach, que eu penso nas pessoas, que eu penso no cliente, ele começa a ter as sessões de coach, ele começa a entender aonde que ele tem que encaixar no marketing, que ele tem a função dele também naquela parte de vendas, que ele tem que fazer a parte dele, que ele tem que espelhar a equipe dele. E quando eu coloco um coach para tratar o meu cliente, aí a coisa começa a andar, começa a fluir. E é isso. Então, o foco ali, né, nesse primeiro pilar nosso, que são pessoas internas, são os colaboradores, somos nós mesmos, os CEOs, as pessoas presentes, mas também são os clientes, porque o cliente sempre precisa de ajuda, porque ele às vezes está perdido. Acho que o projeto que mais exemplifica isso dentro da Exact, Márcio, é um projeto que tem muito orgulho, que é a Academia Exact. A Academia Exact, ela forma profissionais desempregados hoje, e a gente já empregou, acho que mais de 5 mil pessoas, e emprega nos nossos clientes. E por que a gente fez isso? Veio de uma necessidade do cliente, né? Então, assim, o cliente estava com dificuldade porque é muito novo para a venda, de pessoas de trazer pessoas para fazerem pré-venda. A gente falou, não, então a gente vai formar uma academia, dentro dessa academia a gente vai treinar as pessoas gratuitamente que estão desempregadas, especificamente quem está desempregado, e aí a gente recoloca. Então a gente tem uma ação social, mas que ela surgiu do cliente.
Fenomenal. Surgiu uma necessidade do cliente.